Amém? Boa noite a todos, a paz. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. Bom ter nossos pastores de volta, felizes por isso. Deu tudo certo, mas eles fazem falta em nosso meio, amém, queridos? E nós estamos muito felizes pelo retorno deles hoje junto conosco, para estarmos aí nesses dias que estão por vir, continuando a dar prosseguimento aos propósitos e à direção de Deus para essa igreja nesse tempo. Amém? Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. E nesse mês onde estamos falando de ativação hoje, encerrando, nós vamos estar falando sobre ativando a alegria no servir. E eu quero de antemão pedir a você que esteja atento, porque não é simplesmente ativar o servir, mas ativar a alegria no servir. Porque por muitas vezes nós até estamos servindo a Deus, estamos prestando ao Senhor aquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer, mas por vezes na caminhada nós perdemos essa alegria. Mas o que eu quero dizer a você hoje, que é possível e necessário ativar e retomar essa alegria. E você vai descobrir que eu e você, a igreja do Senhor, tem motivo de sobra para isso, amém? Então vamos ler, se você pode ficar de pé, vamos ler aí capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, vamos ler 2 versículos, o 14 e o 15, amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Não senta ainda não, eu queria que você repetisse comigo apenas a primeira parte aí do versículo 14, até a palavra constrange. Vamos lá? Porque o amor de Cristo nos constrange. Vamos mais uma vez? Porque o amor de Cristo nos constrange. Amém? Você pode sentar. Queridos, na verdade, o apóstolo Paulo, ele está aqui manifestando um argumento. Podemos dizer até de ordem teológica. Ele explica muito bem por que o amor de Cristo nos constrange. Mas antes de eu entrar aqui no argumento de Paulo, porque ele disse isso, eu queria perguntar para você uma coisa. Você já parou para pensar, em algum momento da sua vida, na sua caminhada, desde o início da sua decisão em servir ao Senhor, a entrega da sua vida ao Senhor, você já parou para pensar na dimensão do amor de Cristo? Na profundidade? Porque, por vezes, eu percebo que nós, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como igreja do Senhor, embora nós tenhamos experiências com Deus, embora nós comecemos uma caminhada cheio de fé, cheio de esperança, de expectativa, cheio de determinações, mas por vezes nós ainda não temos uma dimensão clara dentro de nós, uma convicção da profundidade, da grandeza, da extensão ou da dimensão do amor de Deus por nossas vidas. Aí Paulo, ele vai aqui apresentar, como eu falei, um argumento, porque ele vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por todos. E o fato de
Jesus ter morrido por todos significa dizer que ele não deixou ninguém de fora. Não tem uma só pessoa, uma só condição humana que ficou fora do propósito de Deus na cruz do Calvário por meio da morte de Jesus. Não tem prostituta, não tem bandido, não tem assassino, não tem nenhuma condição social, nenhuma etnia, raça, cor, não tem, ninguém ficou de fora. Ele morreu para todos, inclusive para mim e para você. Mas o fato é que ele não só morreu para todos, mas ele morreu para todos na nossa condição pecaminosa. Você sabia que não havia jeito para nós, não tinha jeito para mim. Eu vou falar de mim para não constranger ninguém. Se Jesus não tivesse derramado teu sangue, vertido teu sangue na cruz. Você sabia que quando ele morreu pela minha vida, ele estava morrendo pela minha condição pecaminosa, não pela minha condição justificada diante dele. Não havia razão, não havia motivo para que Jesus se desse na cruz por nós. Não havia justificativa que pudesse nos justificar. Mas Paulo está dizendo que ele morreu para todos, quando nós estávamos ainda mortos. Na nossa condição pecaminosa, em nossos pecados, em nossos delitos, que se não fosse esse sangue, se não fosse a cruz, se não fosse a morte de Cristo nessa cruz, queridos, no mínimo, nós não estaríamos aqui nessa noite. E por vezes, ao lidarmos com o plano de salvação, com a morte de Cristo, nós estamos, de certa forma, relativizando, ou banalizando, ou diminuindo o que ele fez pelas nossas vidas. Então, Paulo apresenta aos coríntios um argumento, onde ele diz, olha, Jesus, ele morreu, mas ele morreu por todos, e ele morreu por todos quando todos estavam mortos, na condição de seu pecado. E quando Paulo ele entende, e ele declara, e ele ensina, e ele ministra isso aos coríntios, ele está também dizendo que, e ele chega a uma conclusão, que o amor de Cristo nos constrange. O fato de Jesus ter morrido por nós, quando nós estávamos nessa condição, quando ele morreu por todos, sem discriminar ninguém, fez com que Paulo entendesse que esse amor chega a ser constrangedor. E nós então estamos falando de ativar a alegria de servir. Aonde nós nos encaixamos nessa? Como eu falei no começo, eu disse que por vezes nós estamos até servindo, nós estamos até fazendo para o Senhor, mas está faltando a alegria que outrora, que um dia nós tivemos em nosso coração quando nós o conhecemos, quando nós entregamos a nossa vida para Ele. E Paulo está dizendo que uma vez eu tendo entregue a minha vida, uma vez eu tendo entendimento de que Ele morreu por todos, inclusive por mim, eu preciso agora viver não para mim mesmo, não do jeito que eu quero, mas eu preciso viver uma vida estabelecida nos padrões de Deus. E diante dessa direção, dessa orientação, porque Paulo estava querendo e com o objetivo de que os coríntios tivessem a consciência da morte de Cristo, de qual condição foi, qual era a nossa condição,
para que, entendendo esse amor, a dimensão desse amor, eles pudessem ter essa alegria no serviço e na dedicação, na vivência com o Senhor. Mas, queridos, eu vou ainda fazendo algumas perguntas para você meditar nessa noite, e você ir se olhando para dentro de você, como eu olhei para dentro de mim. Diante do fato de que Cristo morreu por todos, da grandeza do seu amor, para que nós estamos vivendo? Me responde uma coisa: você acha que a sua vida tem sentido distante de Jesus? Eu não sei, às vezes, assim, nas coisas que eu faço na minha vida, no dia a dia, na minha vivência diária, tudo que eu faço, eu vou observando assim: isso tem a ver com Jesus? Isso aqui está me aproximando de Cristo? Isso aqui tem a ver com a minha adoração a Ele? Eu mesmo vou me auto-questionando para ver se aquilo que eu estou fazendo é proveitoso entre eu e o meu Senhor. E a questão é se as coisas que fazemos, o modo de vida que vivemos, tem a ver com o estilo de vida que Cristo deseja para nós, tendo Ele morrido por nós na condição de pecadores, tendo Ele nos justificado pelo teu sangue. Me diz uma coisa: viver fora dos padrões de Deus faz sentido para você? Quando você está lá fazendo as suas escolhas, tomando suas decisões no dia a dia, tomando direção na sua vida, fazendo algo que você entende que precisa fazer, aquilo que está distante dos padrões do Senhor, faz sentido para você? Causa alegria na sua vida? Te traz prazer? Porque eu entendo uma coisa, eu me converti muito jovem. Deus já estava fazendo uma obra na minha vida lá na minha adolescência. Eu não entendia porque, né, todos sabem, a minha família, lá em casa, os meus pais eram, principalmente meu pai de origem católica, minha mãe estava afastada, mas estava, né, meio que envolvida ainda na igreja católica, e eu percebi que durante um tempo na minha vida aconteciam algumas coisas na minha adolescência que hoje eu entendo que era o Senhor falando comigo, me atraindo para a sua presença. E isso desembocou lá na minha juventude, não tem muito tempo, tá? Mas o fato é que eu me converti muito jovem. E quando eu me converti, assim que eu entreguei a minha vida ao Senhor, irmãos, foi uma obra assim muito rápida. O Senhor começou a envolver a minha vida, mas todas as áreas da minha vida, de forma que eu não conseguia controlar isso. Eu entendia Deus puxando a minha vida, trazendo para Ele aquilo que era para eu viver, o propósito, o jeito que era para eu viver. E eu fui entendendo, eu fui indo, fui caminhando. Quando eu olhei para trás, eu entendi uma coisa: que minha vida sem Ele não faria mais sentido. Eu não conseguiria mais viver longe do meu Senhor. E nessa caminhada, nessa pegada, como se diz por aí, graças a Deus eu estou até hoje na presença do meu Deus. E não me arrependo por isso. Mas o que eu quero dizer para você, queridos, é que nós precisamos estar conscientes de que nós precisamos entender a grandeza do amor de Deus. E uma vez descobrindo, a nossa vida precisa andar de acordo com os padrões do Senhor. Você quer ver uma coisa? O próprio Paulo, ele responde aqui no versículo 15, nós lemos:
Está dizendo assim, olha, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. E eu estava assim pensando em algo que ilustrasse isso, e quando eu pensei, depois eu lembrei que acabou acontecendo isso lá comigo e Jim lá em casa. Que por vezes a gente precisa alinhar ou reconciliar o nosso relógio com um relógio, por exemplo, nosso relógio de pulso com um relógio da cozinha, de algum cômodo da nossa casa. E exatamente essa semana aconteceu isso lá. Eu olhei para o relógio, Jim falou a hora e eu estranhei e olhei para o relógio lá da Copa, lá de casa, e eu vi que ele estava assim, mais ou menos uns 30 minutos adiantado. Eu falei, opa, eu corri lá e alinhei esse relógio junto com o horário do relógio, junto com o horário do relógio de pulso ou outros que a gente tinha em casa. Sabe, nós precisamos conciliar a nossa vida com o propósito de Deus para nós. É isso que Paulo está dizendo. Reconciliar significa colocar em harmonia. Nós precisamos colocar a nossa harmonia com a vida que Deus deseja para nós, com aquilo que Ele tem para a nossa vida, e só assim nós vamos conseguir servi-lo com alegria. Porque é fato, querido, que não é apenas servir, não é apenas andar no piloto automático, não é apenas cumprir protocolos, cumprir escalas, não, mas é fazer sabendo para quem eu estou fazendo. É fazer sabendo que aquele para quem eu estou fazendo morreu pela minha vida, pela sua vida, numa condição que para mim já não havia mais esperança. Então eu vivo para Ele e eu sirvo a Ele com alegria. E aí Paulo, ele falou algo na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz assim, ó, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Sabe aonde Paulo estava quando ele declarou isso? Numa prisão, em cadeias. Sabe, queridos, por que Paulo disse isso no lugar aonde ele estava? Por causa da convicção que ele tinha. Porque ele sabia o que o Senhor havia feito por ele, e isso lhe bastava. Sabe o que fez Paulo suportar grandes tribulações, pressões? Nós ficamos aí o mês passado, lendo o livro de Atos, experimentando, entendendo, compreendendo aquilo que foi a sua vida, o seu ministério, o cumprimento do seu chamado. Tantas coisas ele vivenciou, suportou. Por que ele suportou? Porque ele sabia o que o Senhor havia feito por sua vida, e isso lhe bastava. Não é uma fé baseada no que eu sinto. Eu vou orar porque hoje eu estou com o meu coração muito cheio de fé, desejoso de orar, meu coração está ardendo por orar, então eu vou lá orar. Mas e quando você não estiver sentindo, ardendo, com o seu coração em chama, você não vai orar? Hoje eu vou no culto e eu vou abrir os meus lábios, eu vou adorar o Senhor, porque esse culto está tremendo, está maravilhoso, queridos. É o seu culto, é a sua adoração, é o que você faz, é o que você transborda para Ele, é o que você doa para Ele do jeito que você doa, entendendo quem Ele é, o que Ele fez pela sua vida e ponto final. Então eu não vou fazer porque as minhas condições não me permitem, as minhas condições financeiras não me permitem participar de tal evento. Eu não vou ler a Bíblia porque eu não tenho entendimento. Eu não vou fazer porque eu não sei, queridos. É o que está aqui, para quem você dá, tendo consciência de quem Ele é. Muitas pessoas nessa caminhada, ao longo da sua jornada, elas vão se doando. Eu estou mencionando um exemplo, se doando
E por vezes, por conta de muitas coisas que lhe vêm, que lhe sobrevêm, elas continuam se doando, mas elas perdem a alegria. Elas deixaram esvair pelo caminho, ficar pelo caminho, até nas suas ações, a alegria. E sabe, queridos, o Senhor deseja fazer você recuperar. Deseja ativar em você, por meio da sua palavra, por meio do fogo do seu espírito, a sua alegria, porque é a alegria do Senhor que vai gerar força em você, para você continuar a caminhada, para você continuar exercendo aquilo pelo qual o Senhor colocou nas suas mãos para fazer. Porque perder a alegria é humano, é nosso, é da nossa natureza. Muitas coisas podem nos acontecer, ouvir sobre nós que arranquem, que roubem a alegria de viver para o Senhor e de servi-lo. Mas sabe o que vai ajudar você a estar sempre com essa alegria dentro do seu coração e receber a ativação que o Senhor tem para fazer na sua vida nesse tempo presente, nos dias de hoje? É você olhar para o autor e consumador da sua fé. Nós adoramos a Deus aqui com um hino falando que Ele é vitorioso. Irmãos, Ele é vitorioso, Ele sempre foi vitorioso, Ele continua sendo vitorioso, Ele vai continuar vitorioso eternamente. Não depende de circunstância, não depende do que estamos vivendo. Você quer ver os dias que nós estamos hoje? É um dia que tem tendência a provocar em nós desgaste. Esse dia eu participei pela escola de uma palestra com uma psicóloga excelente. E ela falava sobre o que esse tempo, o tempo que estamos vivendo, referindo-se à pandemia, pode gerar a nível psicológico, não agora, mas falando das crianças e adolescentes, daqui a 4 anos, daqui a 5 anos, e ela foi dando lá os nomes das síndromes, das siglas, a nível de comportamento psicológico, de desvio de comportamento psicológico. E claro que para nós professores foi uma surpresa, embora a gente tenha uma noção, mas a gente fica medindo nesse tempo agora, né? A gente está falando, o professor fala para esse tempo e ela estava dizendo para daqui a alguns anos. E sabe que a igreja do Senhor está sujeita a viver um tempo de desgaste, onde a doação, onde a entrega, onde o cuidado, em algum momento provoque uma... Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que a gente saiba que as ciências, os profissionais da saúde, que nós respeitamos muito todas essas pessoas, tenham seus argumentos, nós estamos debaixo da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que servir a Ele é andar em novidade de vida. Hoje, no tempo de hoje, essa palavra continua ecoando em nossas mentes, em nossos corações. E eu e você estamos aqui exatamente agora, porque nós caminhamos debaixo dessa palavra, que ao acordarmos, ao nos colocarmos de pé, ela vem sobre nós como o ar que nós respiramos e ela nos produz força, e ela nos produz alegria, e ela nos produz renovo, e é por isso que nós estamos aqui e vamos permanecer até o dia que o Senhor permitir, para continuar declarando as suas obras, as maravilhosas obras do Senhor.
Ainda que estamos aí tendo que respeitar decretos, ainda que estamos aí debaixo de alguns decretos, são apenas humanos, porque quando o Senhor libera a sua palavra sobre nós, com a força dessa palavra, como foi na vida de Elias, nós nos levantamos, nós comemos, nos alimentamos e caminhamos mais 40 dias e 40 noites, até que o Senhor venha de novo e envie a sua palavra sobre nós, e nós nos alimentamos de novo, e ainda que estejamos abatidos, nós estamos sendo fortalecidos por essa palavra, e caminharemos mais 40 dias e 40 noites debaixo da palavra do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. É isso que está para a igreja nesse tempo. Entende, irmãos? Nós não estamos debaixo de decretos humanos. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Vamos ser realistas. Que diante dessa pandemia, diante do coronavírus, diante daquilo que o diabo arrumou para o homem, Deus está aproveitando para manifestar a glória dele na vida de muitos, na vida daqueles que o buscam incessantemente. O Senhor está operando milagres, e quem crê em milagre vai receber milagre, mesmo diante desse tempo. Entende, queridos? Essa é a diferença. Nós precisamos entender que há uma diferença sobre a igreja do Senhor. A igreja está posicionada nas regiões celestiais. Sabe, a gente precisa abandonar esse negócio de uma fé muito, não materialista, mas muito humana. Sabe, uma fé que é tudo para agora, é tudo para hoje, é tudo do meu jeito. Não é assim. Existe, queridos, um galardão. Existe para nossa esperança um galardão que nos espera. Existe uma eternidade, um avultado galardão nos esperando, e uma eternidade de glória para nós. Mas enquanto isso, o Senhor vai estar operando e trabalhando na vida daqueles que creem. Agora preste atenção. Pode ser, eu preciso estar sempre voltando aqui. A gente está falando de ativação da alegria de servir. E eu estava dizendo que pode ser que você perdeu a alegria de servir. Então, sabe o que quer dizer para você isso hoje? É que o Senhor continua interessado em manifestar na sua vida. Ainda que alguns embates tenham lhe acontecido, o Senhor deseja ir até você e manifestar na sua vida a glória dEle, o poder dEle, a palavra dEle, para que você se levante desse estado de tristeza, de angústia, de falta de fé, seja o que for, e se coloque de pé novamente. Vou voltar lá. Não é o que aconteceu lá com Elias, em 2 Reis. Parece que houve uma insistência de Deus ali pela vida dele. Porque o Senhor enviou seus anjos para falar com Elias. E deu lá o pão, a água, alimentou Elias, ele caminhou. Mas, de repente, quem foi na caverna falar com Elias foi o próprio Deus. E eu, quando eu leio particularmente esse texto, vem ao meu coração uma coisa assim, Deus olhando assim, procurando Elias. Porque ele devia estar assim, escondido numa certa profundidade, tendo em vista o grau do que estava na sua alma de abatimento. E Deus não está lá procurando, e ele procura. E ele acha Elias, e ele diz, que fazes tu aí, Elias? E quando Deus vai até a caverna conversar com Elias, falar com Elias, ele está mostrando assim, eu não desisti de você, sai daí, esse lugar não é para você, eu não mandei você entrar aí, quem falou para você ir para essa caverna? Sai, come, levanta, anda, porque muito longa é a
sua caminhada. Sai desse estado de depressão, de angústia. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Ainda que haja decreto de morte, eu libero sobre sua vida vida e vida abundância. Vida e vida abundante de Deus. Sai desse estado de nostalgia, de tristeza e de angústia, porque o Senhor hoje vai até você, dando a você o alimento que você precisa para você se colocar de pé. Sabe qual é a questão que o inimigo ele gosta? A gente precisa conhecer as estratégias do inimigo das nossas vidas. Fica com medo, não. Você tem que conhecer. Você tem que saber o que Satanás gosta de armar para a sua vida. Você tem que botar seu joelho no chão, ler a palavra de Deus e entender que ele argumenta com Deus contra você. Que ele arma as suas estratégias. Você precisa discernir aonde é que o diabo começa a te tentar para te afastar dos propósitos de Deus. A gente tem por obrigação de discernir isso. Existem áreas da nossa vida que por vezes estão lá vulneráveis, o inimigo está ali atacando, porque ele quer nos desviar do foco e do propósito de Deus para nós. E sabe qual é a questão? Que ele tenta nos abater, ele nos pressiona, ele vem contra nós com seus dardos e contra as suas setas do inferno, porque ele quer nos parar. E sabe por que ele quer nos parar? Que é o motivo pelo qual ele queria parar Elias. Tem muito Eliseu para ser ungido. Mas sabe qual é a questão de Eliseu? É que Eliseu receberia a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Entendeu? Aí, Satanás vai lá, usa a Jezabel. Presta atenção como é que ele é estrategista. Manda o seu mensageiro para dizer que ia matar Elias, se ela quisesse realmente matá-lo, porque ela não mandou seus soldados. Entendeu como é que o diabo usa de artimanha para nos convencer de que o que ele está falando é verdade quando é mentira, porque ele é o pai da mentira? Então Elias recebeu aquela palavra diante de tudo que ele tinha vivido, de tudo visto, feito em nome do Senhor, a ousadia que estava sobre ele, a coragem, a intrepidez. Mas quando Jezabel lhe mandou esse recado, Elias acreditou. E ele foi lá, pelo caminho do deserto. Fica aí, meu moço. Fica aí. O negócio está ruim para o meu lado. Vou morrer por aqui. Você não precisa morrer junto comigo, não, mas fica aí. Que eu vou aqui me esconder, porque querem matar-me e tirar minha vida. Foi porque ele acreditou no recado de Jezabel que Elias entrou naquele estado. Talvez você tenha acreditado no que não era para você acreditar. Talvez o diabo armou planos para a sua vida que já estavam falidos, mas você acreditou neles. Aí por conta disso, você travou, ficou bloqueado. Algumas coisas, a fonte ficou trancada na sua vida. Mas eu tenho uma boa e excelente notícia para te dar. Deus não desiste dos seus. Ele morreu por todos. Ele morreu quando nós estávamos na condição de pecadores, quando não tinha jeito. Agora que está o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, que você está justificado, você acha que ele desistiu e vai te jogar fora? De jeito nenhum. Levanta, come, anda, porque a sua caminhada é longa. Ainda há muito a ser feito, ainda há Eliseus a serem ungidos, ainda há uma geração que você precisa deixar um legado. Então não olhe para trás, olhe para frente e prossiga, porque hoje o Senhor está ativando em você a alegria de viver para Ele, de se entregar a Ele, de deixar sua vida na mão dEle, e confia, porque Ele sabe muito bem o que está fazendo. E aí,
Eu estava falando de Eli, vamos falar de nós. É isso, ele perturba nosso juízo. Ele envia os seus dardos. Sabe por quê? Porque existe uma geração da qual a gente precisa deixar um legado. Essa geração tem que olhar para trás e dizer assim: olha, aquela pessoa da minha família, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, os meus pastores, os meus líderes foram pessoas que no momento mais difícil, no momento de uma pandemia, eles não deixaram de orar ao Senhor, eles não deixaram de adorar ao Senhor, eles não abandonaram a sua fé nas dificuldades, nas tribulações, mas eles estavam ali, eles não largaram o Senhor, eles não olharam para trás, então nós também não podemos olhar. Porque, irmãos, diante de coronavírus, o que você acha que o diabo está aprontando daqui para frente? Você acha que ele vai puxar o freio de mão? Então eu e você precisamos ser fortes. Precisamos ser fortes, aguenta firme, vai passar. O Senhor está nos ajudando, Ele é o nosso auxílio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na tribulação. Aqueles dias que as coisas não estão bem, que parece que está uma nuvem negra sobre sua cabeça, é o dia que Ele vem, é o dia que Ele vai ao seu encontro, aonde você está. Ele viu uma palavra, manda alguém orar por você que você nem sabe, envia um louvor para te dar refrigério na sua alma, para te fazer forte novamente, para que você se coloque de pé e não desista. Não desista. Sabe, queridos, Ele está nos tentando a dizer assim: Senhor, está muito difícil. Está dando não. Você já fez uma oração assim? Eu confesso, eu fiz algumas. Eu falei outro dia lá no GT que eu faço algumas orações que eu nem posso contar. Mas às vezes eu conto algumas mais assim, né? E às vezes eu oro: Senhor, não está dando. Se o Senhor não entrar daqui, quando eu levantar o meu joelho daqui, eu não sei. E antes de eu levantar o meu joelho, o Senhor dá um jeito de falar comigo de alguma forma. Aí quando Ele fala comigo de alguma forma, eu disse que Ele fala de alguma forma, irmão, não é do jeito que eu imagino. Quando Ele fala comigo de alguma forma, o meu coração se desperta a Ele. Ele está comigo. Eu não estou sozinha. Ele está me ajudando. E eu me levanto e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, revigorada pelo poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Talvez você esteja dizendo assim: mas Sueli, eu estou muito enfraquecido. Esse tempo arrancou de mim muitas coisas. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai dizer em Hebreus 11 que existiram homens, mulheres de fé que tiraram força da fraqueza. Fala mais coisa deles. E o mesmo autor aos Hebreus vai dizer assim: portanto, tornai a levantar as mãos fracas e os joelhos trementes, e fazei vereda direita para os vossos pés. Entenda que o tempo que a gente está vivendo é tentador para roubar de nós a alegria. Você está sentindo alegria aí? Eu acho que o primeiro louvor foi de Davi. Senhor, eu danço diante de Ti. Senhor, eu pulo diante de Ti. O que você sente diante da presença de Deus? O que a presença de Deus transmite para a sua vida? O que quando você experimenta algo vindo da parte do Senhor, gera dentro de você? Então, é isso que o Senhor quer que você carregue dentro de você, e seja esse o agente motivador e a convicção
da sua vida, para que você continue caminhando com Ele todos os dias. Agora entenda uma coisa, as experiências anteriores do passado, de ontem, não é tudo que Deus tem para fazer, existe mais. Existe mais. Só usufrui do mais de Deus quem busca, quem vai na fonte. E eu sempre me lembro da mulher samaritana, o diálogo, a conversa que ela teve com Jesus ali. E Jesus chega lá, dá-me de beber. E ela olha para ele, como assim? Tu és judeu, eu sou samaritana, você está me pedindo de beber? Aí a resposta de Jesus, mulher, se tu soubesse, irmãos, se nós soubéssemos, se nós soubéssemos, se nós tivéssemos dentro de nós a dimensão desse amor de Deus pelas nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Isso não é nenhuma apologia, não, porque eu sou totalmente contra isso, mas os seus erros, os seus acertos, não alteram o amor de Deus. Continua na mesma medida. O amor de Deus está revelado em Cristo. Está guardado nele. Isso não quer dizer que você não tem que acertar a sua vida, que a gente não tem que viver nos esforçando para acertar, para andar nos seus caminhos, não é disso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que esse amor não consegue ser alterado. E que Deus está todos... Eu descobri isso lidando com uma pessoa. Eu tenho assim, eu vivo umas coisas com Deus na minha vida diária. Sem ser quando eu estou aqui. Ou quando eu estou orando por alguém. Eu e Deus lá, né? Porque quando eu me converti, quando eu falei, como eu falei para você, muito jovem, eu disse assim para Deus, então vamos fazer o seguinte. Ele falou umas coisas comigo lá atrás. Aí eu falei assim para ele, tá bom, eu topo a parada. Mas tem uma coisa, eu quero o Senhor comigo todos os dias da minha vida. Eu quero viver o Senhor aí na minha vida, não só dentro da tua casa, dentro da minha casa. E aí eu estava lidando com uma pessoa, não daqui não, da minha família, muito difícil. E eu estava me posicionando de uma forma muito assim, que era aquele sentimento de justiça própria, que a gente por vezes carrega dentro da gente. Não, assim, talvez isso não aconteça com você, comigo estava acontecendo. E essa pessoa com comportamentos e atitudes que eu me sentia na obrigação de vivê-la corrigindo o tempo todo corrigindo. Até que Deus falou comigo assim, Sueli, a ira do homem não produz a justiça divina. Aí aquela palavra começou a martelar na minha cabeça. Até que eu entendesse que o amor de Deus por ela, que aos meus olhos e conceitos, ela estava em caminhos errados, é tão grande quanto é por mim. E que Deus está ainda hoje lutando por pessoas assim, e Ele vai continuar lutando até o fim, porque Ele precisa dar oportunidade de arrependimento. Porque se não for assim, Ele não está sendo Ele. E sabe, queridos, são essas coisas que quando nós somos impactados ou corrigidos pelo Senhor, eu particularmente me senti sendo corrigida. E não é para a gente desmaiar quando for corrigido pelo Senhor, não, tá bom? Aliás, quando o autor aos Hebreus fala essa palavra, tornar e levantar os joelhos tremente, antes ele está dizendo assim,
não desmaies quando por ele for corrigido. Porque a correção, ela vai produzindo em nós frutos de paz quando exercitados por ela. Então não vamos virar as costas para o Senhor. Não vamos deixar de servi-lo com alegria quando nós por ele formos corrigidos. Quando a nossa fé está, pelo menos, amadurecendo, o primeiro sinal disso é que, ao sermos corrigidos por ele, nós nos submetemos à sua correção. E essa correção, quando sendo submetida a ela, produz frutos de paz sobre nós. E frutos de paz, de alegria, não tem preço. Se nós quisermos viver de acordo com os padrões da humanidade, do mundo aí fora, as nossas convicções vão sofrer alteração. E eu vou só me distanciando do propósito e da minha alegria no servir ao meu Senhor. Quando eu assumo posturas do que a sociedade dita, sabe, eu vou fazer porque assim eu vou ter muitos likes, muitas curtidas. Eu vou fazer porque dessa forma eu vou me tornar a pessoa mais popular. Eu vou fazer porque assim eu vou conseguir muitos seguidores. E aí nós nos afastamos da motivação ou da convicção que eu vou fazer, porque eu sei em quem eu tenho crido e que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu não estou me importando. Para mim não importa se eu vou ser reconhecida ou não. Eu preciso ser reconhecida no céu, pelo meu Senhor. Porque se o mundo aí fora me reconhecer e Ele não, esquece. Tudo bem que uma coisa às vezes leva a outra, a gente sabe, não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo de convicção e motivação. O que me mantém, o que deve me manter ativada na minha alegria, na minha entrega, na minha vida diária com o meu Senhor, no meu estilo de vida. É Ele mesmo. Ele nos é suficiente, queridos. E a gente precisa nos alinhar às batidas do coração de Deus, pelo que o coração de Deus está batendo nesse tempo. Agora, sabe uma coisa, isso já estou falando meio que uma coisa dentro da outra aqui, a gente pode perder esse amor por Deus. Porque eu posso manifestar esse amor pelo Senhor, por Ele, por meio da minha vida, do estilo de vida que eu escolho de acordo com os padrões dEle. É como aquele rio, né, que deságua no mar. E ele deságua sempre no mesmo lugar, porque ele sabe o destino dele. Mas a gente corre o risco de perder esse amor pelo Senhor. E Apocalipse capítulo 2 vai dizer lá, João escrevendo à igreja em Éfeso, que Jesus conhecia o trabalho daquela igreja. Sabia da sua dedicação. Conhecia as obras dela. Mas ele diz assim, olha, porém, em outras traduções, todavia, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor.
você deixou de fazer pelo motivo que te levou a fazer lá no começo. Quando você me conheceu, quando você entendeu o meu amor pela sua vida. E muitas coisas foram acontecendo e você foi deixando o seu coração se inundar de motivações erradas. Como eu posso recuperar isso? Esse amor pelo meu Senhor. Digo, porém, arrepende-te e volta às primeiras obras. Volta às primeiras obras. Volta a fazer pelos motivos pelos quais você fazia lá no começo de todas as coisas. Quando você foi impactado pela minha obra na cruz, pela sua vida. Volta a amar a mim como você amou quando você me conheceu lá no começo de tudo. Quando você estava andando debaixo do impacto da minha presença. Volta. Arrepende-te de ter abandonado o meu primeiro amor. Sabe, queridos, sempre há esperança no Senhor. Ele sempre tem um caminho. Muitas coisas vão cooperar na minha vida e na sua vida. Muitas coisas, serão muitas. Eu preciso preparar você. Serão muitas coisas. Se você venceu muitas coisas até aqui, ainda tem coisas a serem vencidas. Muitas coisas vão tentar, vão cooperar para te tirar do alvo. Mas saiba de uma coisa, muito mais o Senhor fará para te trazer e te manter na presença dEle. Diante de tudo que estamos vivendo, estamos por viver como cumprimento da Bíblia, da palavra de Deus, e a gente tem que se alegrar por isso, irmãos. Olha para o alto, olha o que o profeta Isaías diz. Olha para o alto. Mas diante de tudo isso, nós nunca vamos deixar de contar com a manifestação poderosa de Deus sobre nós. Algumas pessoas foram embora, o Senhor traz de volta. Algumas pessoas não aguentaram a força das pressões, o Senhor revigora. Algumas pessoas receberam setas malignas, dardos inflamados, o Senhor coloca no lugar novamente, o Senhor cura, trata feridas, restaura corações e põe de pé novamente. O que precisamos entender é que temos um Deus, um Senhor que cuida, que zela pela palavra dEle sobre nós. E que se nós estivermos em todo o tempo debaixo dessa palavra, nós não perderemos essa alegria. Essa alegria será constante. Entenda que não é uma alegria de acordo com circunstâncias, dependente de circunstâncias favoráveis. Querido, Deus não precisa de circunstância favorável, esquece isso. Para de querer ajeitar, enquadrar as coisas para Deus agir, Ele não precisa disso. Ele é Deus, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E hoje o seu poder está manifesto e disponível a você, para Ele fazer você recuperar sua alegria novamente, em viver nele, para Ele e por Ele, e ter a sua alegria de volta no serviço ao Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual foi o dom que Deus, eu já vou terminar, colocou nas suas mãos? Quais são os talentos que o Senhor colocou sobre você?
Você hoje está disposto a colocar isso de volta disponível para o uso do Senhor? Se você passou por alguma coisa, alguma circunstância, alguma situação que bloqueou, trouxe bloqueio à sua vida, você hoje, diante do que você está ouvindo, você está disposto a retomar? Porque, queridos, diante do nosso Senhor, a gente fica sem argumento, essa é a verdade. Você já apresentou desculpas para Deus? As desculpas que Elias apresentou para o Senhor. Ah, Senhor, já basta, não sou melhor que os meus pais, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, agora já basta, pode tirar a minha vida. Olha o argumento de Elias. Diante dos argumentos que você tem apresentado para o Senhor, você está disposto hoje a largar esses argumentos de lado e seguir novamente diante da palavra de Deus sobre você? Quando Jó começou lá a argumentar muito, a perguntar, a questionar muita coisa, Jó, peraí, cinge teus lombos. Que agora eu vou te perguntar e você vai me responder. Se é que podes. Deu para entender, queridos? Você está disposto hoje a oferecer ao Senhor, sem argumento, sem questionamento, olhando para o amor de Deus por você, lembrando do amor de Deus que foi por todos, inclusive pela sua vida, e retomar, e com alegria voltá-lo a servir.